Olá, Oiê, tudo bem? tudo? Já quero começar te agradecendo, viu? Porque eu estava falando para elas, eu te conheço, mas você não me conhece. Mas olha que eu fico te acompanhando, as aulas que você dá com a professora Ivone Moser. Ai, que legal. Tudo bem, doutora Elisandra? É um prazer estar com você Tudo aqui, bem, viu? prazer é meu, viu? Estou Tá muito meio feliz. borrada a imagem, Jeff. A minha imagem tá borrada? Tá. Vamos ver. Vamos ver se é luz. Você tá com o 4G? Não. Eu tô com os dois juntos. Tá me Meninas, ouvindo? vocês estão enxergando como é que as meninas vamos ver se elas dão um feedback pra gente. Vocês estão enxergando, meninas? Como que tá? Porque pode ser que seja só pra mim, sabe? Meninas, vocês estão enxergando bem Oiê, borrado. boa Mas noite. quem que tá borrado? Eu ou o Jeff? Mais ou menos. Ai, ficou ótimo pra mim agora, Jeff. Ficou ótimo. Foi? Ó, pra mim voltou ao normal. Mas é você. Elas estão falando que é você. Você tá enxergando os comentários? Não. Elas estão falando que você está embaçado, mas para mim já voltou ao normal. Então, Então, eu já volto. Um minuto. ele já vai voltar, menina. Ele já vai voltar. Oiê. Perfeito. Tá melhor? Tá ótimo. Ah, que bom. Boa noite. Vamos lá, pessoal. Vamos bombar essa live aí, hein? Tô animado Vamos que aqui. Já tô com a vamos. minha água. Tô com água. Ah lá, tá melhor? Olha a minha farmacêutica aí, a Renata, que cuida de tudo, coitada. Ela falou que ela te acompanha, Ah, Lisandra. é? Que legal. Depois me manda um oi, Renata, pra gente se conhecer. Ah lá, a Rê, Lisandra, cuida de mim. Coitada, ela fica doida, né, na verdade. É, Porque eu acho que é 24 horas mandando mensagem pra ela. Só não dá 24 horas porque eu tô dormindo. mas é assim mesmo, né? Uma relação de muita interação, né? O dia todo. É verdade. Bom, gente, estou muito feliz. Estou vendo que o pessoal está entrando aí. Obrigado, viu, mais uma vez pelo convite. Agradeço a Obrigada a você. confiança, que é muito importante para mim estar aqui. Eu me sinto muito honrado. É claro, né? É um assunto delicado. É um assunto que a gente vai tentar tratar de uma forma que seja consensual para cliente e para profissional. Então, vou deixar o assunto interessante para ambas as partes, né? Eu sou muito técnico, eu sou professor para profissional, então a minha abordagem, né, ela é retratada de uma forma mais técnica, mas é importante, porque eu também atendo na clínica, eu atinjo o público profissional, eu lido com o público final diariamente, e assim, Lisandra, é muito importante esse convívio, né? Estar na clínica, conversar, entender, colocar a mão na massa, que eu falo, né? Tá Sim, ali sim. pertinho do que está acontecendo, vivenciar, né? Eu quero E sabe começar. eu só vou te dar uma explanação, Jeff. O que eu recebo muita pergunta no meu Instagram. O que creme eu passo? Eu tenho melasma, não saio mais de casa. Infelizmente, os profissionais, muitos profissionais, não têm tempo de explicar para essas pessoas que têm melasma o que está acontecendo com elas. Não basta usar um creme, né? Então, eu queria que você, ninguém melhor do que você para explicar tudo isso
com sim. muito conhecimento. É. Então, fique à vontade. É até legal que você falou nisso, porque hoje, por volta do almoço, eu recebi uma mensagem assim: Jeff, eu queria fazer uma consulta com você e queria saber se fica caro para fazer um tratamento para clarear as minhas hipercromias, né? As manchinhas, né? As manchas de processo pós-inflamatório, de sol, de atrito, né? Principalmente em região axilar, região virilha. Aí eu falei assim para ela: então. É importante você, primeira coisa, saber antes de consultar comigo, porque a pele manchada sempre é manchada. Depois que houve uma alteração a nível ali, ó, celular, né, houve um distúrbio a nível celular, a gente precisa sustentar essa ideia para o nosso cliente que o tratamento é para sempre. É que nem escovar de dente, né, Lisandra? Eu acho que é assim, quando alguém me pergunta assim, quanto tempo que eu vou usar o creme? Eu falo para sempre. A gente só vai alterar, modificar, melhorar, amplificar, potencializar, né? Porque Alternar, né? porque ninguém vai deixar a gente escovar os dentes e vai ficar com os dentes bonitos. Eu acho que a pele é a mesma coisa. Existe Sim. necessidade de cuidado dessa mancha para o resto da vida. O que a gente profissional clinicamente vai fazer é tentar deixar menos caracterizado na superfície essa mancha, porque ela está ali, ela está pronta para ser acionada. Então você usou até um termo bem legal num vídeo que você fez hoje, que eu assisti, que você falou silenciar. É importante silenciar esse melanócito. A gente tem que tratar ele com carinho, deixar ele calminho para o bichinho não ficar nervoso. Porque ele tem receptor de estresse, né, Jeff? A pessoa que fica. Ele vem da crista neural, ele é uma célula que tem umas características de célula nervosa, né? Isso é Tem que muito legal, depois. porque a origem embrionária dele é justamente o sistema nervoso. Então, assim como a pele é a origem embrionária é do sistema nervoso, o intestino é do sistema nervoso. Por isso que esse eixo, pele, cérebro, né, intestino, é uma coisa só. E cada vez mais a gente está ali, ó, confirmando e afirmando o que a ciência está mostrando para a gente. Ou trata tudo de uma forma, né, não fragmentada, pensando no indivíduo como uma coisa só, ou você não vai conseguir ter um resultado tão significativo. Aí você fica patinando, fica patinando. É que nem minha paciente hoje que chegou na clínica e falou: Jeff, você pediu para trazer medicamentos que eu tomo para tratar minha pele? Eu falei: eu preciso saber. Eu preciso saber se Claro, você é hipertensa, eu preciso saber se você toma remédio para se tem hipotiroidismo. Tudo isso aí modifica porque tem interação com a pele. E, gente, a pigmentação tecidual, né, o processo aí de hiperatividade do melanócito, ele é multifatorial. Então, a célula que produz o pigmento, você que é cliente, precisa entender que ela é desencadeada, estimulada por N receptores. Então, a sim, gente vai ter a sim. parte do sistema nervoso, a parte hormonal, que são as endocrinopatias. Gente, medicamento cosmético inadequado. Eu postei uma receita que, Eu vi. infelizmente, eu dou vontade de chorar. Eu tenho vontade de chorar, sério. Porque isso, para mim, é crime de irresponsabilidade contra a saúde pública. Porque, desculpa, eu não sei como ainda a Anvisa autoriza esse tipo de prescrição, gente. Esse tipo de cosmético, de princípio ativo. A gente está careca de saber. Entra congresso, sai congresso e congresso dentro da dermatologia. Eu não sei o que está acontecendo, né? É igual a Renata falou para mim, Jeff, e não é falta de visita de farmacêutico para mostrar o que tem de novo, o que é atual, o que é do século XXI. Eu falei, sabe o que acontece? Ou é preguiça, gente, desculpa, ou é falta de conhecimento por descaso. Sim. E- É, eu percebo que acho que a Renata deve ser de manipulação também, creio eu, né? Como eu. A indústria tem uma força muito grande, Jeff, e eles não dão a oportunidade até de escutar uma explicação um segmento que é pequeno. E aí que eu acho que está o problema, porque a gente tem tanto recurso, são tantas manobras que a gente pode usar, não tem a palavra certa, mas tem tanto recurso hoje. Eu vejo suas aulas com a professora Ivone, tem tanta oportunidade de tratamentos Sim. diferentes, e muita gente recebendo o quê de médicos hidroquinona.
E aí vai ter um rebote muito mais, um rebote forte, né? Sabe, quando você pega para fazer a leitura daquela fórmula, né, do médico, eu não só vejo a hidroquinona, mas eu vejo fotorreatividade, fototoxicidade, hipersensibilidade, fotossensibilidade, citotoxicidade, ou seja, tudo aquilo que não pode numa pele com mancha, tem na fórmula. Aí você pensa assim, pera um pouquinho, é trocar 6 por meia dúzia? Que ele tá? Eu não estou entendendo. Aí você lê a forma de usar, não tem uma conexão, falta nexo, sabe? Aí você pega 5 pessoas diferentes com a mesma fórmula, aí eu falo, ai, não, para. Aí eu já chuto o balde, já fico louco, aí tem que desabafar, senão não dá conta, Sim. né? Mas Bom, são pessoas que não estudam, né, Jeff? A gente, infelizmente, são pessoas que não estudam, porque quem estuda não faz isso, né? Inclusive, meninas, quem não viu, tá no seu feed, não tá? A receita? tá. Eu comentei. Eu falo assim, eu tenho medo de falar, eu acho que até é audacioso eu falar que é falta de conhecimento, porque eu sei que a classe médica estuda muito e não está ali à toa, mas eu acho que está faltando, na verdade, prudência. Então, eles estão pecando por negligência e descaso, não é por falta de conhecimento, talvez é por descaso ou negligência, ou sinceramente, vamos chutar o pau da barraca? Não é tão interessante. Sim. Então, né, é complicado. Mas vamos falar da nossa live, vamos iniciar. Vamos. Eu quero contar um pouquinho sobre a minha história com o microagulhamento, rapidinho, para a gente introduzir e falar sobre melasma. Bom, Isana, não sei se você sabe, mas o meu contato com o microagulhamento não foi amor à primeira vista. Ah, Muito, é? não foi. Foi Ah, engraçado. legal. Foi bem engraçado, né? Eu procurei um médico, dermatologista, porque eu passei minha vida, adolescência, toda a fase juvenil com acne, que eu considero uma acne nódulo cística, né? Então, eu fiz uso de isotretinoína 2 vezes. E a terceira vez eu quis começar a tratar por conta própria. Eu, com 17, 18 anos, comprei um livro de cosmetologia, não era da área. Eu ia entrar em letras na federal. E Já. então, olha que engraçado. E eu pensei assim, gente, eu vou estudar esse negócio. Eu quero entender o que está acontecendo com a pele, né? Então, o meu início, o meu start para entrar na estética foi a luta com a minha pele, com a acne, né? Foi o que eu enfrentei. Foi um pesadelo durante 10 anos cuidando da minha pele com acne inflamatória. E tem as consequências, né, do processo crônico inflamatório, excessivamente inflamatório, que são as sequelas da acne, né? As cicatrizes atróficas, as hipercromias, né, que são as manchinhas pós-processo. Eu entrei em contato com esse médico, um médico renomado, e eu fui fazer a consulta com ele, né? E ele me tira da gaveta a opção para tratar as minhas cicatrizes. Na minha cabeça, de início estudante, início de carreira de estética, o que eu lia nos livros de dermatologia era laser, peeling que cai a cara, peeling de fenol, CO2. Aí ele me tira da gaveta um rolinho cheio de agulha. Aí ele falou assim, a nova proposta terapêutica para cicatriz de acne é isso aqui. Aí eu falei, não, esse médico tá usando droga. Ah, não pode ser. Eu falei, você tem certeza, doutor? Aí na minha cabeça só passava assim, eu vou sair disso aqui, não vejo a hora de que acabar essa consulta. E ele me colocando tanta esperança naquele equipamento e mostrando, e eu pensando, gente, parece o rolinho de pintar rodapé, cheio de. Só que coloca agulha, né? E eu pensei, não pode ser, não pode ser que eu tô ouvindo isso. E eu fiquei frustrado, saí da consulta, assim, né? Fui fazer o orçamento, na época, 2011, 2010 para 2011, absurdamente caro, a sessão era R$ 1.500. Ia Nossa. fazer em ambulatório cirúrgico. Ele ia fazer um procedimento de agulha de 3 milímetros na minha pele. Enfim, né, um procedimento padrão médico. Entrei no carro e pensava assim comigo, né? Não pode ser que esse negócio funcione. Não pode ser. Eu quero o peeling que descama o couro, eu quero o laser, eu quero aquelas coisas que eu tô vendo que funciona. Que já tem, vamos dizer assim, referência científica, né? E foi quando eu falei, eu vou sentar a bunda no computador. Eu sou acadêmico, adoro estudar, adoro ler. Amo minha vida, foi sempre leitura.
e vou buscar os artigos, né? Vou buscar a evidência disso aí. E o meu primeiro artigo científico foi do Dr. Desmond Fernandes, que é o pioneiro da técnica, né? Eu fiz o curso com ele em 2019, foi até bacana, eu tive um contato com ele. Quando eu peguei para ler o artigo dele, que foi um artigo publicado com consenso na comunidade científica em 2005, eu falei, gente, espera um pouquinho. Eu li uma vez, eu li duas, é um artigo bem gostoso, com bastante referência, então é um artigo de mais de 15 páginas. Eu li, eu falei, eu tô entendendo o porquê do microagulhamento. Porque não é só buscar colágeno, não é só buscar estimular colágeno, produzir elastina, reorganizar toda a matriz da pele. É promover segurança a longo prazo. Aí foi que eu comecei a entender o porquê que o Dr. Desmond estava defendendo tanto um rolinho cheio de agulha. Porque não arrancava a epiderme, não ablacionava, não tirava a epiderme. Isso preserva a integridade tecidual e melhora a chance do colágeno ser mais saudável, né? Um colágeno de melhor qualidade. E foi quando eu entrei de corpo e alma, né, Lisandra? Aí eu mergulhei no microagulhamento. Aí eu falei, não, eu vou estudar isso aí, eu vou a fundo, eu quero saber como que funciona e para que serve para tudo, né? E realmente, eu li já mais de 300 artigos científicos, eu acho que todas as publicações de melhor referência de qualidade em revistas, né, publicadas em jornais tanto ingleses, principalmente os europeus, né? Os jornais europeus são muito bons, os indianos, egípcios. Eu li tudo. Eu queria saber para que servia. E aí começou o estímulo, aquele tesão em poder, quem sabe, dar curso, quem sabe cuidar da minha pele e cuidar de outras peles com cicatrizes de acne, né? Porque o microagulhamento, ele surgiu com a ideia principal, padrão ouro, para cicatrizes de acne, né? Para rejuvenescimento. Então, o Dr. Desmond, quando ele estudou a técnica de derma roller, né? E depois foi patenteada por um médico alemão, o nome, o Dr. Lembel, que ele colocou o nome derma roller, ele comprou uma patente. Quando ele estudou, foi em 92 para 94, ele começou a estudar. Então, não é uma técnica nova. E ele visionava as rugas mesmo e as cicatrizes de acne atróficas. Então, ele queria produzir um colágeno saudável sem custas de ablação, de agressão, de remoção de epiderme. Então, isso chamou muito minha atenção. Aí eu comecei a estudar, enfim, né? Tô aqui, depois de praticamente... Mas aí você desistiu de fazer letras. Foi aí que você desistiu. Com certeza. Eu fiquei um ano e desisti, porque eu queria muito fazer o curso de estética. Eu nem evidenciei muito essa parte da minha mudança, porque pra gente não perder muito tempo aí. Mas, assim, a estética já estava em mim, sabe? Eu acho que desde novinho, a situação da pele. Então, acho que despertou uma resiliência à dor e que tornou paixão. E que virou profissão. Muitos casos de sucesso, Jeff, são assim. É um problema, né? O limão que se transforma numa limonada, que a pessoa tem aquele problema, ela começa a estudar tanto sobre aquele problema que ela começa a ajudar outras pessoas. É muito bonito isso. Eu acho que foi muito isso, porque hoje o meu foco na clínica facial é a acne, né? Eu tratar um portador de acne de forma coadjuvante, como a gente pode tratar, até porque é uma doença de pele, o tratamento principal é o tratamento médico, né? Então, a gente é coadjuvante, a gente respeita isso, a gente respeita o espaço médico e também as cicatrizes de acne, né? Então, são as duas coisas que foram duras para mim, né? Que são cicatrizes emocionais e que eu consegui passar por cima, transpor isso aí, né? Me tornei resiliente e virou paixão. E aqui eu tô para falar sobre o microagulhamento, que é até engraçado porque eu fiz vários cursos, estudei, mas sempre a minha busca principal foi a ciência, né? Tem gente que fala, Jeff, por onde eu começo no microagulhamento? Começa lendo, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a ler, a duvidar um pouquinho, a questionar. Será que ele tá falando com embasamento? Da onde ele tirou isso, né? Os meus clientes, eles gostam do meu jeitinho um pouquinho mais técnico, até porque eu acho que eu tô mostrando para eles, eu tô buscando a informação séria, sabe? Eu não tô aqui à toa.
Eu estou estudando em casa, eu estou buscando evidenciar o que eu estou fazendo para vocês, eu estou indo ao máximo, indo ao mais fundo possível, igual quando eu postei a respeito de exames laboratoriais numa portadora de acne na mulher adulta, né? Que o pessoal falou, nossa, Jeff, que interessante, mas isso aí é alçada médica. Não quer dizer que eu não posso saber. Sim, Eu acho que o conhecimento não pode ser restrito. O conhecimento, você pega um livro, não tá lá. Essa parte você não pode ler. Tá ali. lógico. A única coisa é que você tem que ter bom senso, né? Bom Sim. senso, senso crítico, enfim, essas coisas. É até melhor para o paciente. Quanto mais você souber, melhor você orienta, né? Sim, eu sempre penso dessa forma. Quanto mais gente conhecimento a respeito do assunto, mesmo que com limites, dentro de um limite de atuação, você consegue navegar melhor, né? Porque é complicado você querer, né, tomar a posse do leme do barco se você não sabe se é sul, se é norte. Aí vem um Sim, monte de informação, o paciente está com um monte de informação, começa a falar de medicamento, e você, às vezes, por medo, ou falta de conhecimento, ou falta mesmo de curiosidade, deixa ali morrendo a situação, sabe? Aí não busca entender mais. A gente tem que ser, eu falo, tem que ser curioso, tem que ter vontade, né? Eu falo que preguiça é a pior coisa que tem. Não pode ter é, preguiça, né? com certeza. Vamos falar de melasma? Vamos lá. Gente, o melasma, né? Quando eu comecei a entender sobre pigmentação exacerbada de pele, excesso de pigmento, você que é cliente, agora eu vou entrar mais no assunto para falar para você. Eu comecei a entrar no mundo de ponta cabeça, que eu tive que, sabe, estudar muito. Eu estudei muito bioquímica para falar de melanina. Eu nunca imaginei que eu ia estudar tanto bioquímica para entender o que que é esse pigmento que é proteína. Por mais complexo que seja para você, cliente, entender todos esses termos técnicos que a gente está falando, é importante. Primeira coisa é você entender. Esse pigmento está aí porque houve alguma coisa fora do eixo, tá? Então, eu já ouvi falar que o melasma surgiu depois de 2 dias. Não sei o que aconteceu com a minha pele. Não, gente. Nunca é depois de 2 dias. Nada em 24 horas acontece. Alguma coisa está fora que, quanto você menos espera, bum, surge aquele impacto visível. Então, vamos tirar da cabeça a ideia, eu não sei como apareceu na minha pele. Talvez você nunca percebeu, mas já estava acontecendo. Então, aqui vale eu ressaltar para vocês uma coisa importante. Se esse pigmento está em excesso na sua pele, você precisa primeiro investigar. O nosso papel para entender um melasma, seja na pele de quem for o portador do melasma, uma mulher negra, uma mulher branca, é investigação, gente. Então, o meu papel da Lisandra é entender como que é seu estilo de vida, os seus hábitos, né? Se você fuma, se você bebe, se usa medicamento, quais cosméticos, qual que é a história clínica desse tratamento que você já fez com a pele? Será que você já usou produtos fotorreativos, fotossensibilizantes? Tudo isso aí, todo esse curso da consulta, gente, ela é importante para eu, para a Lisandra e para os outros profissionais sentar e estruturar a ideia. Por onde eu vou começar? Eu sempre falo, Lisandra, que eu começo tirando aquilo que piora. Eu falo para o cliente, de vez eu passar para você o tratamento de home care, eu vou orientar você aquilo que não deve mais ser feito na sua pele. Porque, sabe aquela E é o coisa? que mais vai dar resultado, porque não adianta ela ficar usando o produto e ela continuar com o hábito errado. É, Jeff, gente. Voltou. voltou? Voltou. É A gente uma. estava falando que se a gente passar o tratamento, mas o paciente fizer tudo errado, não vai adiantar nada. Ele vai É, gastar dinheiro. então, e outra coisa, tem que tirar sempre aquilo que agrava. Gente, sempre pensa o seguinte: você quer clarear essa pigmentação que tem excesso? Começa a pensar na questão da exposição. A exposição solar é o principal agravante, é fator predisponente. A gente vai deixar bem claro para vocês aqui
a questão do vínculo exposição solar e aumento da incidência de melasma. Então, não tem como eu fragmentar. Ah, Jeff, mas eu não vou ter mais vida, eu não vou mais para a praia. A única coisa que você precisa entender é que a gente não vai tirar isso de você. Não tem como, é ser social, uma relação social. Todo mundo precisa disso. Mas entenda que vai ter prejuízo. Entenda que vai ter consequência. Eu não posso também não mostrar para você o lado do prejuízo. Então, quando meu paciente fala, Jeff, eu tenho que deixar de me expor ao sol. Tem. Por quê? Porque se você não deixar de ter esse contato com esse principal fator que agrava, que é predisponente, a gente não vai conseguir andar nem 50% do caminho. Jeff, sabe que às vezes a gente acha que a gente é claro, porque para a gente é tão comum esse assunto, mas para outras pessoas não é. Eu tenho uma seguidora que ela comprou um filtro solar e falou assim, mas como que voltou minha mancha se eu passei o filtro e fui para a praia? Quer dizer, algumas pessoas acham que porque elas aplicaram o filtro, elas podem deitar e ficar expostas. Você É, entendeu? O filtro é é, para você ficar dentro de casa. Né? é, Mas para mim é, isso é claro, para ela não foi claro isso. é engraçado isso, porque assim, quando você lê o rótulo de um filtro solar, em momento nenhum ele afirma que se você aplicar não vai queimar a pele. Tanto que ele fala lá, aplique e evite a exposição ao sol. Porque quem me garante estabilidade desse filtro na praia? Quem me garante que você aplicou a quantidade certa? Quem me garante que você não transpirou? Quem me garante? É tantas variáveis quando você está Sim, exposta diretamente ao sol, igual numa praia, que eu vou ser sincero com vocês. Vai ter prejuízo, vai pigmentar. Pode ter certeza que por mais que você tenta reconstruir, usar antioxidantes à noite, porque é bem bacana fazer isso na praia, né? Principalmente para você recuperando essa pele, a gente vai ter prejuízo. Por isso que eu falo assim, eu até comentei numa live anterior com a Daiane Lise, né? Vamos diminuir a cagada, sabe? Diminuir o prejuízo, porque vai acontecer, vai ter piora. E é importante isso vocês saberem, tá? Então, o melasma, gente, é um excesso de pigmentação na pele que a gente sabe que é benigno. Então, se é benigno, não oferece risco de morte, mas oferece o maior risco de todos, que para mim é a questão da autoimagem. Gente, a autoestima, ela já está mais que divulgado isso, que quando você pega para ver artigos a respeito do score que eles usam para medir o melasma das pessoas, a principal característica de avaliação dessas pacientes, essas portadoras de melasma, elas questionarem, elas falarem a respeito do quanto que elas ficam mal com o melasma, o quanto que aquilo inibe elas para relações sociais, profissionais, relação com o marido, com o cônjuge. Então, imagine a situação como ela é muito maior do que, é só uma manchinha, tá com uma maquiagem. Gente, a gente está lidando com a percepção, né? A sim. percepção de cada um, é a dor de cada um ali, né? Incomoda, tanto como incomoda para mim ter a cicatriz de acne, incomoda o outro ter o melasma. Então, vale você sempre pensar nessa questão da autoestima. A gente está trabalhando você no geral. A gente quer a qualidade desse clareamento dessa mancha de uma forma geral. Então, não Sim. tem como a gente desconsiderar, falar só da questão, né, puramente estética, porque não é puramente estético, Não. tá? É uma questão de saúde. Se eu cuido da autoestima da pessoa, se eu melhoro, né, essa percepção com o espelho, eu melhoro as relações sociais, eu melhoro ela com ela mesma, a forma dela se ver. Isso é importante, tá? E ela Bom, com quem ela se relaciona, né, Jeff? com quem ela se relaciona, com quem ela se relaciona, principalmente, né? Eu acho que assim, você com o espelho é a priori. É principal, porque tem gente que lida bem com a mancha, tem gente que não lida. Porque é uma questão muito de percepção, autopercepção. E segundo motivo, essa questão social, né? Principalmente relações profissionais e relações pessoais, tá? Sim. O melasma não é uma coisa simples, né? Por ser não simples, por isso que eu acho tomar muito cuidado quando a gente pensa assim, vamos microagulhar?
eu acho que caiu muito, eu vou usar esse termo, de uma forma muito simplista, né? Vamos microagulhar, Sim. vamos tacar o rolinho na cara das pessoas, vamos colocar produto no rosto, vamos fazer associação com cosmético à torta direito para fazer venda casada, que muitas empresas, né, elas distribuem cursos, enfim. Eu acho que tem que tomar muito cuidado, gente, com isso. Quando eu penso, então, em microagulhamento e melasma, o, o estímulo para a comunidade científica começar a olhar essa questão do microagulhamento no melasma foi quando uma pesquisadora lá da Itália, do Departamento de Dermatologia de Nápoles, que fica lá numa regiãozinha maravilhosa lá da Itália, chama Gabriela Fabrottini. A Gabriela Fabrottini, ela é fantástica, ela é uma dermatologista de referência quando a gente pensa em cicatrizes de acne, hiperpigmentação, mas cicatriz de acne ela domina muito, né, o mercado, principalmente na Europa. Ela percebeu que quando ela foi tratar uma cicatriz de acne com microagulhamento, e a ideia não era cuidar daquele pigmento pós-inflamatório, ela percebeu que automaticamente não só melhorava a questão das cicatrizes, né, atenuava, mas também clareava aquela pele, uniformizava o tom. Então, em 2011, ela publicou um artigo mostrando uma opção. Ela ficou super animada e tacou isso na comunidade científica. Gente, olha que bacana. E se a gente fizesse uma associação com ativos clareadores dentro de uma técnica do microagulhamento, né, da modalidade de drug delivery, que é a permeação Sim. mais fácil do cosmético. Aí foi quando ela animou a comunidade científica a pesquisar, não só em associação, né, com os ativos clareadores, mas de uma forma também sem associação. Então, tem alguns argumentos científicos que hoje eu trabalho em cima para até mesmo elucidar mais a ideia. Porque ainda não é esclarecido se a técnica propriamente dita do microagulhamento isolado, o que eles chamam lá fora de técnica seca, ela promove um efeito de melhora a nível histológico. Só que existe um ou outro artigo que eu acho muito importante que vai mostrar em vivo e in vitro que melhora. E é onde eu começo a ter um olhar mais clínico e mais, assim, cuidadoso. Porque se tem mostras in vitro e em vivo, opa! Então significa que a gente está já meio caminho na frente e já está com mais evidência. A gente está fortificando a atividade funcional do microagulhamento quando a gente pensa em mancha, tá? Então, o primeiro artigo foi publicado em 2011. Ela pegou uma composição de sérum com 3 princípios ativos clareadores. Então, nesses princípios ativos clareadores, tinha o ácido tranexâmico, tinha a rutina e tinha um princípio ativo que é, nossa, eu acho que nem chega a ser utilizado aqui em território nacional. Eu preciso saber pegar o nome certinho para você pesquisar. Que eu nunca Sim. consegui achar ele para ser utilizado aqui. Talvez eu não sei se tem liberação para usar esse princípio ativo aqui, né? Se não Qual que for é, na. Jeff? Hã? Qual que é o princípio ativo? Eu preciso pegar o nome para você Eu não sei certinho. se lembro agora. Tá, Não tá bom. lembro. São 3 princípios ativos que ela colocou nesse sérum, né? Microagulhou a pele numa M-face e colocou, e na outra M-face ela não colocou, só microagulhou. E é fato, ela viu uma melhora no melasma, diminuiu o score, então toda aquela parte de estatística do assunto teve melhora. Então, objetivamente falando, teve melhora. Então, isso é legal. Tá? Então, foi o primeiro artigo que deu o disparo aí para os estudos serem mais aprimorados. Tá? Aí, olha que interessante. Em 2015, 2016, aqui no Brasil, o Dr. Emerson Lima, que ele é um médico lá de Recife, junto com um corpo docente dele, foi para campo para fazer pesquisa de microagulhamento nesse assunto. Até porque o Dr. Emerson Lima já começou a estudar microagulhamento com publicação em 2010, em 2012. Em 2013, ele publica um artigo maravilhoso no Brasil que faz o Brasil ser referência em microagulhamento. Começou com ele. Aí, infelizmente, agora eu vou mostrar um viés. Agora você vai entender.
Quando ele microagulha em 2015, 2016, 2017 e publica esses artigos, né, em melasma recalcitrante, ele vai lá, microagulha, uma agulha até que grande, não aplica nada. Depois de 48 horas, tanto o artigo 2015 quanto 2017, ele instrui, ele recomenda às pacientes a utilizar o triluma. Nossa! Ou seja, hidroquinona, tretinoína, né, que é o ácido retinóico, e uma dexametasona, um E aí? corticoide. E E aí? aí que é fantástico, visivelmente falando, o clareamento. Agora tem os viés. E aí? E depois? O Uhum. artigo, infelizmente, ele não tem continuidade a longo prazo. Por isso que a gente precisa levantar esses apontamentos. Mas, Jeff, eu não sei o que eu acho. Para usar triluma, nem microagulha. Nem perco tempo, nem gasto esse tempo, porque ele vai Aí, melhorar, aí eu te pergunto, o que que melhorou? O microagulhamento ou foi o triluma? né? Por isso que eu acho que o doutor, eu respeito muito o doutor Emerson Lima, quem sou eu para julgar ele? Mas a metodologia do estudo dele tem muito viés. Porque como eu vou saber que foi o microagulhamento que clareou? Não foi a fórmula famosinha de Kigleman? Claro que foi. E a gente sabe que foi a base de hidroquinona e tretinoína. Hidroquinona daquele tamanho não entra. Taca a tretinoína para permear. Aí é Sim, aquela pergunta básica, né, que eu falo para os meus clientes, para meus alunos. Como eu consigo identificar o que de fato está clareando nessa pele? Então, o Dr. Emerson Lima, em ambos os estudos dele, para melasma e microagulhamento, eu vejo esses viés que faz com que o estudo fique um pouquinho mais fraco, no sentido assim, nossa, é o entendi. microagulhamento que está resolvendo, né? Por isso que eu acho que a gente tem que ter um olhar cuidadoso com antes e depois. Sim, Antes e depois é um perigo quando eu penso em mancha. Por quê? Eu tenho que ver o tempo desse antes e depois. As tomadas de tempo, né? Toda essa interseção que a gente chama, esses intervalos de tempo entre as sessões, entre os tratamentos, as fotos, é importante. Quando eu tenho um sim. tratamento, uma foto de antes e depois, num curto prazo de tempo, principalmente em artigo científico, eu preciso falar que é fraco, ele se torna fraco, pobre, Sim, né? Porque sim. eu preciso ter um acompanhamento melhor para saber o seguinte. E aí? Eu quero saber se essa pele vai se tornar fotossensível, fotorreativa. Aí eu te lembro uma coisa importante. O artigo e todo o corpo do estudo foi feito aonde? Em Recife. Ah, Fotótipos alto. sim. Olha, de pé junto, que se eu pegar todo o grupo experimental, as modelos dos estudos do Dr. Emerson, e entrar em contato hoje, eu posso ter certeza que 70% está com a mancha de volta. E pior. É, provavelmente, provavelmente. Eu acho que essa forma de estudo ela é importante, ela é válida para a gente argumentar, Sim. sabe? Vamos começar agora a argumentar as coisas. Lá no Egito e na Índia, começaram a estudar microagulhamento para melasma. E me chamou muita atenção, porque, querendo ou não, a etnia deles, em relação ao fotótipo, é muito parecida com a nossa, né? São fotótipos mais altos, e isso tem que levar em consideração sempre, gente. Uma coisa é na Itália, outra coisa é no Brasil. Uma coisa é na Itália, outra coisa é na Índia. A gente precisa levar em consideração as variáveis biológicas. Eu não posso Quanto mais, simplesmente pegar. quanto mais Sabe? alto, mais difícil, né, Jeff? Mais Isso, pigmento, né? isso, e uma coisa importante, gente. Uma coisa é fazendo uma loira de olho claro, que, vamos falar a verdade, é caucasiana pura, lá do norte do Canadá. Outra coisa é você pegar da Índia, pegar do Brasil, que é uma mistureba só, no Brasil principalmente. Sim, Miscigenação corre solta. Você acha que as reações biológicas não vão ser diferentes? Claro que vai. Por isso que eu sim. gosto de pegar artigo das regiões assim do Oriente, principalmente Índia, que é muito legal. Os indianos são os grandes estudiosos de microagulhamento. Menina, chama Brati. O Brati, ele é um dermatologista fantástico.
Você pega os artigos científicos de microagulhamento dele, você fica de boca aberta. O cara dá um show, um show. O que eu gosto, tanto dos artigos indianos quanto dos artigos egípcios, é que eles vão ter modelos parecidos com os modelos brasileiros e eles vão evitar o uso da fórmula de Kligman. Então, olha que legal. Os estudos deles são centrados na questão de microagulhar e o famoso ácido tranexâmico. A gente, a gente já sabe por A mais B, e hoje você fez um vidinho, hoje ou ontem? Hoje. Você fez um vidinho do ácido tranexâmico muito interessante, bem bacana, inclusive vai ser pauta aqui, né, da parte da cosmetologia. Gente, eu acho bacana porque eles vão trabalhar de uma forma segura. É isso que eu quero mostrar para vocês. Porque não é microagulhar e tacar lá qualquer coisa. Não é microagulhar e depois dar sequência ou não dar sequência. O que me entristece, agora eu vou falar uma coisa que me entristece muito, é a falta de um pós-microagulhamento. As pessoas estão microagulhando e estão deixando o paciente a ver navio. Você sabe, Jeff, eu recebo alguns esteticistas perguntando o que eu passo depois do microagulhamento? Eles não sabem. Eu recebi uma esteticista que ela tinha melasma e ela fazia nela, né, o procedimento. E ela passava vitamina C só, ela não tomava nada, não associava nada, e ela falava assim, eu faço de 15 em 15 dias, melhora, mas depois volta tudo. Então, é o que eu falo, por que não estudar? Porque só É, depois que a pessoa entender que ela vai poder se ajudar e ajudar os outros. e sabe o que é interessante, Lisa? É porque assim, ó, quando você pensa na vitamina C, dentro da cascata aí de melanogênese, poxa, ela é pobre, pobre, pobre no quesito interação para inibir pigmentação tecidual. Ela inibe só radicais livres e um pouquinho de tirosinase. Vamos falar a verdade, ela é o peãozinho de tudo ali do processo, não é? Então a gente tem muita coisa. Olha, o ácido tranexâmico, o TGP2 peptídeo, eles são os bambambam quando eu penso em microagulhamento. Eles são os caras que vão dar toda a segurança para a gente conseguir clarear hoje, amanhã e a longo prazo. Porque não é só clarear hoje. Não é daqui a um mês. Eu preciso ter segurança, eficácia dessa pele e segura, tem que estar saudável. Se o microagulho tá com forma de clique, mas você tá com uma hidroquinona depois, meu, o que você fez? Por que você microagulhou? Por que você fez a técnica de microagulhamento? A única coisa que você pode piorar é ainda em processo inflamatório tacar um cosmético que já tem característica fotossensibilizante, que é um medicamento, né? Porque Kligma, essa forma já é considerada medicamento nos Estados Unidos. Então, você taca esse negócio na pele dos pacientes, depois de um microagulhamento em processo inflamatório, a minha cabeça vai longe. O que eu penso? Vai aumentar o processo de fotossensibilidade, principalmente se a pele estiver mais sensível, que vai estar, que é normal, depois da técnica de microagulhamento, e a chance de ter um efeito rebote a longo prazo é altíssima. É altíssima. Sim. Então, você vai ter um prejuízo longo a longo prazo que vai fugir do seu controle. Aí, o que acontece? Me ligam. Ai, Jeff, olha, passei, microagulhei, a paciente estava usando aquela forma do que o médico receitou, ou quem receitou, que infelizmente compra, às vezes sem receita, que a gente sabe que compra, Sim. né, aqui no Brasil, e parece estar piorando a pele, ela tá reclamando que a pele está ficando vermelha, está ficando hipervasodilatada. Aí eu falo assim, mas que orientação que você deu no pós? Qual que foi a ideia do seu pós-microagulhamento? Qual que foi a ideia do cosmética, né? Esse pós-imediato, esse pós-tardio, né? Porque, assim, tem todo um processo biológico que acontece nas fases do microagulhamento e a cosmetologia tem que respeitar. É que nem querer Sim. produzir colágeno em 24, 48 horas. Não tem produção de colágeno, gente, na fase inflamatória. Não adianta querer colocar princípio ativo que vai produzir colágeno na pele. Porque não vai. É processo inflamatório. Tem degradação de colágeno. Sim. No curso, o curso que eu dei com a professora Ivone foi tão bacana porque essa parte da cosmetologia envolvendo o time fisiológico do processo do microagulhamento casou muito e quebrou desconstruiu muitos pensamentos, porque tem gente que acha que é o seguinte,
eu uso uma analogia muito bacana, que eu aprendi ainda até com o Dr. Satterfield, né, que é também um estudioso canadense da área. Ele fala uma coisa bem bacana. Adianta eu ir na casa de quem não tá? Por que você querer produzir colágeno no momento que a pele não está produzindo, que a fibra ou que o fibroblasto ali não tem formação por grupo de aminoácidos para formar? Ele não tem, ele não consegue, ele está em processo inflamatório. Ele está sendo produzido de uma forma incorreta ainda, ou em excesso ou em carência. Você precisa ativar ele no momento ideal, né? Então, eu acho que quando eu penso, por exemplo, em clarear a pele no microagulhamento, o que é a ideia bacana da ciência? É controlar o processo inflamatório imediato ali. Por isso que é Sim. menor, é interessante fazer uma injúria menor no tecido, que não envolve sangramento significativo, tá? Para mim é importantíssimo isso, porque se envolve sangramento significativo, envolve fator de crescimento de endotélio vascular. Se eu aumentei o VEGF, eu aumento a hipervasodilatação. E aí, Neoangiogênese aumenta o melasma, da melasma vascular. sim. Por isso que é legal usar o ácido tranexâmico, porque ele inibe VEGF. Ele reduz vasodilatação porque ele inibe VEGF, tá? Então, eu acho que a gente tem que pegar o cosmético ali, a gente vai entrar nesse assunto agora, e começar a quebrar ele, entender tudo que tem nele. O ácido tranexâmico... Aproveitando, só para a gente não perder, aonde você vai dar aula? Porque vai ter muita gente que vai ficar interessada em assistir as suas aulas. É assim, ó. O ano passado, a Ivone me convidou para dar aula na plataforma de cursos dela. A plataforma de cursos da Ivone, ela é gigantesca para a Ivone. Então, a Ivone aumentou mais 2 cursos na plataforma dela. Então, o que acontece? Eu preciso saber se no segundo semestre meu curso entra na plataforma dela ou eu preciso já buscar entrar em outra plataforma. Porque ela tem tempo na plataforma, né? É claro que ela vai usar para os cursos dela por enquanto. Então, o que eu posso falar para vocês? Eu vou conseguir dar uma afirmação para vocês do meu curso só lá para maio, junho, para entrar no segundo semestre de julho, agosto, etc., com tudo definido. Porque se eu Mas, falar qualquer. mas você dá aula só se for com a Ivone ou você dá aula em algum outro local? Não, não, dou. Inclusive, eu acho que agora em setembro, só preciso ver a data, eu vou lá para o Nordeste, que eu acho que eu vou dar aula para uma universidade. Eu vou ficar uma Ah, que semana legal. lá, que eu vou dar aula de microagulhamento durante uma semana. A gente está tentando ao máximo fechar uma semaninha lá, que vai ser bem bacana. Porque a gente deita e rola, né? Uma semana eu deito e rolo. Eu acho bem bacana isso. Mas não, o meu curso, assim, conforme as propostas vão aparecendo, né, os espaços abrindo, a gente vai vendo as possibilidades. Tá bom. Mas você me avisa, viu, Jeff? Porque eu quero Isso. fazer e muita gente vai querer. Tá Aí vai bom? ser uma honra te receber, vai ser uma delícia ter você como aluna. Então, tá bom. Bom, o mecanismo do microagulhamento voltando no melasma, além de facilitar a permeação dos cosméticos, né, do ácido tranexâmico, TGP2 peptídeo, até mesmo você colocar, que eu acho muito importante na fórmula, um ácido hialurônico de alto peso molecular. Por quê? Porque ele é um potente umectante e barra essa perda de água após a técnica de microagulhamento que acontece, né? Acontece um Sim. extravasamento de água até 40% de perda. Aí eu pergunto para você, se sai água da pele, o que aumenta para defender? Melanina. Se sai cromóforo melanina, aumenta o cromóforo água. Então é mais legal eu aumentar a quantidade de água para diminuir as chances de eu ter mais pigmento. Quer Então olha dizer, que você percebe importante aí isso. como se um profissional fizer procedimento num paciente e ele não souber de tudo isso, ele pode até piorar a situação do paciente. Vai piorar porque assim, está faltando você dar condições para essa pele ser responsiva após o microagulhamento. O ato de microagulhar e colocar uma coisa na pele, vamos falar assim, vamos ser sinceros, é até que simples. Mas e depois? Porque não é na hora que clareia, é depois que clareia. Não é na hora que produz colágeno, é depois. A gente precisa entender
o perigo que é a ação concomitante, né? Microagulhar e colocar um cosmético, que não pode ser qualquer um. Eu até vou falar sobre isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o cosmético, com emoções no cosmético, conservantes, fragrâncias, os aditivos pesados, né? Os parabenos e afins, estabilizantes. E, principalmente, entender muito de princípio ativo. Se não é um princípio ativo fotossensível, fototóxico, né? Enfim, aí é uma pegada bem farmacológica, que inclusive no curso que eu dei na professora Ivone, foi 3 horas só para falar disso. Eu lembro que eu falei, uau, gente, eu queria estender essa parte, porque para mim é a parte principal. Porque pensa comigo, quando você microagulha a pele e coloca alguma coisa na pele, é a mesma coisa que você estivesse fazendo um teste de reação alérgica. Sim. Então, olha que sério que é, porque você não tem camada, a primeira camada de metabolização tecidual. A pele está aberta, tudo que você taca na pele vai permear. Aí eu te pergunto, será que tudo é válido, tudo pode? Quase nada pode. Vamos ser É o que eu sinceros. falo, vai entrar conservante, vai entrar coisa boa e vai entrar também, depende do que você usar na fórmula, vai entrar Por, porcaria também. por isso que é importante, no corpo da formulação, a gente evitar tudo aquilo que não pode ser colocado, os aditivos desnecessários, e buscar, junto com a farmácia, por exemplo, uma forma asepsiada, com menos conservantes possível, porque forma estéril não tem na manipulação, tem que ser asepsiada, gente. É. Então é importante a gente ter essa visão junto com a farmacêutica, porque a farmacêutica, o que vai estruturar isso? Esteticista não tem conhecimento farmacológico para isso. Então você tem que pedir para a farmácia, olha, eu vou colocar esse cosmético dentro de uma pele. É como se a pele tivesse tirada e você vai colocar. Perfurou, tudo que você coloca, gente, vai embora. Uma vez eu li, olha que perigo, eu li um protocolo numa revista de estética renomada, onde era assim, limpava, tal, microagulhava, colocava o cosmético, que era um ácido queratolítico, ou seja, ácido que faz esfoliação da pele, e depois, ó, de 10 minutos, remove. Remove? O negócio já foi. O negócio tá lá embaixo, nem sei onde foi o negócio, já era. Como vai remover? Eu acho que as pessoas estão achando que estão. Eu não sei. Eu nem sei o que, que eu acho que elas estão achando, porque é uma coisa tão fora da minha realidade, daquilo que eu trabalho, do cuidado que eu tenho, da forma como eu vejo a pele, né? O respeito que eu tenho com a pele. E para mim, vou ser sincero com você, os protocolos que eu vejo, essa forma protocolada, sugestiva de empresas, ela é muito rasa, ela é muito fraca, ela é até estúpida, tá? Quando eu penso na questão biológica. A pele está totalmente aberta, gente. Se vocês soubessem o cuidado que a gente tem que ter, até mesmo, por exemplo, na orientação desse paciente em casa. Tem um caso clínico científico que foi reportado dentro de um jornal, onde a paciente ela faz um microagulhamento com o médico, acredito eu, e ela chega na região de coxa, acho que era estrias e flacidez. Ela chega na casa dela e deita com o gato, dorme com o Ah, gato. Deu granuloma, encheu de granuloma, deu aquela reação de granuloma. Ou seja, olha que. Aí tem que tomar o quê? Aí toma corticóide, toma sei lá o quê, e perde todo o efeito que foi ali proporcionado. Vai perder. Porque corticóide é acumulativo, ele fica agindo no corpo depois que toma. Então, eu acho que é muito sério o negócio. E as pessoas sim. não estão levando a sério. Tá todo mundo microagulhando hoje, tacando coisa para clarear o melasma e tá esquecendo da importância disso, tá? Fora as pessoas que fazem em casa, né, Jeff? Sozinhas, que compram pela internet e se machucam. Gente, eu acho que essa parte aí, você que é cliente, é bom que você tá assistindo, igual ali falou para mim, Jeff, eu tenho muitos clientes que vão te assistir, tá? Clientes profissionais e clientes finais. Então, mostra para eles o quão sério é. Principalmente, gente, olha o assunto, olha a abordagem nossa. A gente está mostrando para vocês o tanto que a gente tem que se preparar tecnicamente, se Sim. habilitar, entender, estudar
para fazer uma coisa séria na nossa pele para evitar qualquer efeito negativo. Aí você chega Quantos na sua artigos casa, você leu, Jeff? Você falou 300 artigos? 300 artigos, tranquilo, brincando foi. Se não foi mais, foi brincando, 300 artigos. Porque olha que interessante, eu tive que estudar artigo de microagulhamento e tive que estudar artigo de drug delivery. E os artigos de drug delivery, eles são muito vinculados à medicina e para a farmácia, de fármacos mesmo. E eu tinha que estudar, por que eu tinha que estudar? Porque eu precisava entender o tempo de abertura dessa pele, como que era a entrega, né, dessa droga, desse fármaco, né? Tanto que a técnica de permeação de cosméticos, gente, ela é mais atualzinha, porque microagulhar a pele ou usar aqueles stents com agulha, ó, é desde 1888, 1990, né, para insulina, para outras coisas também. Então, eu tive que fazer um paralelo de tudo isso para depois encaixar na parte da cosmetologia voltada para estética e microagulhamento. Então, tive que estudar, entender muito. E eu falo, né? Entender muito de pouquinho, porque tem tanta coisa que não dá para, né? É muita Eu coisa. Eu comprei falo um assim, computador. Eu adoro esse assunto, Jeff. Eu sou mais ou menos que nem você, porque eu tive melasma. Apesar de eu ser branquinha, eu não era assim. Eu tomava sol de ficar. Eu tenho 53 anos. Quando eu tinha 16, eu ficava estatelada. Mas eu passava óleo de ossos com álcool e com urucum, porque quando eu era mocinha, era moda. A gente punha metade de óleo de ossos, metade de álcool e urucum. Chacoalhava, verdade. ele estava lá. E aquilo queimava. Eu ficava muito morena, Jeff. Não sei como, Nossa, acho que tingia. E eu mas você tinha sabe que você, melasma. mas sabe uma coisa que você Fale. está falando, né? Eu falo que é o shot do bronze, né? Década de 80. Foi o shot do bronze. Porque a minha mãe também, ela tem 54 anos. Ela fala, Jeff, a minha mãe é loira de olho claro. E, Olha. por incrível que pareça, minha mãe não pigmenta, porque ela é loira pura. Então ela não tem Ah, tá. pigmentação no Ela fica rosto. Não tem. vermelha só. Ela Ela fica fica vermelha, vermelha. ela fica vermelha, ela não pigmenta. Só que o que acontece? Ela danifica a pele, né? Então ela envelhece mais rápido. Ela fica mais envelhecida, Sim. né? Mas minha A mãe tem uma minha, a sorte, minha- menina. eu tenho sorte porque quando eu estou na manipulação, eu tomo tudo. O que você imaginar que eu possa tomar, eu gosto de passar, mas eu gosto muito. Eu fiz pós-nutrição molecular, então eu tomo muita coisa, muito antioxidante. Inclusive, isso eu também acho, Jeff, é pro resto da vida. Se você está envelhecendo, eu sempre vou trocando. Às vezes eu tomo um antioxidante, eu faço sinergia de outros, e a gente tem que ir tomando, porque a gente Perfeito. sabe que a nossa alimentação hoje em dia é carente de nutrientes, né? Perfeito. Perfeito. Então, e eu. Eu acho que. Pode falar, Tia. Pode falar. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Aí. Eu acho que essa questão aí interna, o cuidado interno, gente, ele é imprescindível, não pode faltar. Principalmente quando a gente pensa em questões que atrelam, que estimulam mais ainda externas. Por exemplo, o calor, o sol, e igual, né? Eu amo de paixão o pomegranate, o picnogenol, que eu adoro, o transresveratrol, que é bem bacana, o oliolá. Nossa, o pomade, né, que é bacana também. Tem muita coisa boa, né? Tem, tem. O Peleocotomos, o Eu, Red eu Orange comecei, Complex. sim, olha, eu sempre, quando eu era nova, pensa bem, eu tô com 53, né? Quando eu tinha uns 25, eu usava hidroquinona, mas não resolvia. Voltava, e eu tinha manipulação, eu fazia para mim. Eu usava, voltava, usava, voltava. A minha sorte é que eu não estraguei a minha pele. Foi sorte. Quando eu comecei a perceber que eu comecei a silenciar minha melasma, quando eu comecei a tomar piquenogenol, e quando eu parei de tomar sol e comecei a me cuidar, eu pus na minha cabeça, você não vai mais tomar sol. Por isso que eu sou branca, assim. Eu gostaria de ter uma corzinha. Quem que não gosta de ter uma corzinha? Mas não adianta me conscientizar, Jeff. Não, eu não É, posso. eu, Entendeu? eu falo isso porque, assim, eu gosto de cuidar muito da saúde do meu corpo, assim, sabe? Eu gosto de físico, de performance e tá bem, sabe? E eu penso assim, uma coisinha que eu deixo de fazer, outra coisinha, de repente, você tá totalmente fora. E aí você não tem qualidade de vida. A gente tá lidando, é qualidade de vida. E também é questão, é carinho, é respeitar você.
É respeitar a Sim, sua pele, é respeitar a saúde do seu corpo. Porque, sabe, como eu vou desenvolver alguma coisa na pessoa se eu tô mal comigo? com certeza. É, eu falo assim, eu tenho esse exemplo, eu quero cuidar do corpo de alguém, da pele de alguém, a minha pele tá ruim, meu corpo tá ruim. A gente não é perfeição, mas a gente tem que se cuidar, é ter qualidade de vida, Sim, é autorrespeito, né? Bom, sim. Vamos, uma uma coisa muito importante que eu falei para vocês do microagulhamento e que faltou eu só concluir é que quando as pesquisas mais elaboradas, né, em vivo, in vitro, foram feitas, eles se pegaram as lâminas histológicas para avaliar se depois do microagulhamento, porque para mim o que é mais importante vai aumentar o melanócito ou não? E depois do microagulhamento, eles perceberam que não houve evidência de aumentar o melanócito no tamanho e na quantidade. Então, olha que legal, depois de 24 horas, aquele melanócito estava quietinho depois do microagulhamento, não sofreu hiperplasia, né? Então ele não se multiplicou, não sofreu hipertrofia, não aumentou a sua síntese. E isso para mim foi muito importante, esse artigo, que é um artigo de Piazzi, de 2019, olha que é um artigo recente, tá? é, Porque ele evidenciou para a gente uma coisa muito importante. Dá uma segurança maior quando, a nível histológico, a gente sabe que o melanócito ele não vai ser estimulado pelo microagulhamento, tá? Mas, aí eu vou colocar o viés, né? Que eu sempre tenho um viés, né? O grupo de estudo foi pequeno, foi feito em pessoas de fotótipo mais baixo. Então, eu não posso desconsiderar isso. Quando eu penso em melasma, eu tenho que pensar nessas questões de variáveis biológicas, o tom da pele, eu tenho que pensar na espessura de pele, eu tenho que pensar no estilo de vida, no entorno dos indivíduos que foram ali expostos, né, os portadores de melasma. Então, é muito importante esse estudo, mas tem sempre os viés que a gente tem que levantar como apontamento, tá? Uh, eu vou. Deixa eu pegar uma coisinha aqui que eu queria até falar para vocês. Deixa eu ver se tem uma. Deixa eu pegar aqui. Que eu deixei até separadinho. Bom, é isso aqui. Para a gente deixar esse assunto um pouquinho mais agora na parte que o cliente quer saber, que o profissional quer saber, na parte, né? Funciona ou não funciona? Existem três pilares para a gente começar a pensar quando eu penso no microagulhamento em melasma, no microagulhamento nas cicatrizes. Primeiro que eu realmente sei tratar o melasma? Eu me pergunto todo dia isso, sabia? Quando vai um paciente lá, eu me pergunto assim, será que essa pele eu sei tratar? Será que eu compreendo o que eu estou tratando ali? Porque tem profissional, agora eu vou falar para o público profissional, tá? Que não sabe o que é o melasma, que não entende a magnitude, os fatores associados, que não entende que é um universo complexo, dinâmico, é um universo que ele não envolve apenas a questão do sol, ele não envolve só apenas a questão do cosmético, ele é muito grande. Então, a muito. primeira coisa que o profissional precisa entender eu sei tratar o melasma? Depois que eu souber tratar o melasma, aí eu pergunto, essa condição que eu estou tratando, ela vai ser responsiva com microagulhamento? Porque uma coisa é eu tenho um melasma, outra coisa é eu tenho um melasma que ele vem de procedimentos lesivos, de laser, que tem ocronose associada, que tem hiperpigmentação associada, num paciente que se expõe ao sol, no paciente que adora praia, no paciente que fica na cozinha, no paciente que seca o cabelo todo dia, que usa chapinha, que entra no carro quente. Uma coisa é eu tratar um melasma virgem, que a pessoa nunca fez nada na pele e por um distúrbio endócrino aconteceu um melasma. Outra coisa, eu tenho um melasma num paciente que já vem de um histórico cheio de procedimento comprometedor. Olha como mudou. Porque Sim, aí muda até a estrutura da terapêutica. Porque eu não vou já lidar com o microagulhamento de cara. Eu vou precisar preparar muito mais essa pele, porque tem todo um preparo, que inclusive eu vou falar agora. Esse preparo, gente, para microagulhar, ele não é uma limpeza de pele. Desculpa. Não é, gente. O preparo é a parte de nutrição,
os nutricosméticos 1, 2 meses antes, os cosméticos prévio ao microagulhamento antes. Se precisar fazer um peeling suave na pele, né, um peeling sem agressão, é bem-vindo, tá? Se precisar fazer limpeza de pele, é bem-vindo, uma nutrição. É preparar essa pele para receber o microagulhamento. Por quê? Se eu tiver uma paciente portadora de melasma que tem ocuronose exógena, que tem hiperpigmentação proveniente de processo inflamatório como laser e peeling agressivo, você pode ter certeza que você precisa, no mínimo, 4 meses antes para preparar essa pele para receber o Nossa. microagulhamento. Vai precisar, porque é uma pele sofrida, espancada. Esse é o termo que eu vou usar para vocês. Uma pele que passou por um processo de fotodano, por exemplo, né? Se expõe muito ao sol, fotorreatividade, fototoxicidade, excesso de hidroquinona, aí taca laser, hidroquinona em cima, taca peeling que descama hidroquinona em cima. Então, estão vendo a magnitude do negócio? Você acha que você vai fazer microagulhamento nessa pele, ela vai responder de forma benéfica? É procedimento inflamatório, microagulhamento, se não for Talvez feito até com seja segurança. pior, Jeff. Eu vejo umas Talvez não, fotos, piora, piora, é, piora. eu vejo umas fotos de algumas pessoas que me mandam, né? São mulheres. Dá a impressão para mim que a pele está gritando, tipo, Isso. socorro, não aguento Socorro. mais, não é? Essa é a impressão que eu tenho. Sabe aquelas mulheres que sofrem violência em casa? O melasma é uma comparação um pouco forte, mas o melasma é uma mulher que sofre violência em casa e não pode falar. Você tá entendendo? Quando eu vejo uma pele assim, gente, pensa assim, meu Deus, você tá espancando a sua pele e ela tá tentando se defender. Aí você quer microagulhar porque as pessoas me ligam, eu quero microagulhar. Eu falo, você não quer nada. Você quer recuperar essa pele, eu preciso reconstruir toda a sua pele para ela receber microagulhamento. Sua pele acabou de sair de procedimento inflamatório. E se eu gerar procedimento inflamatório na sua pele e você não conseguir controlar, ou a sua pele não conseguir responder como eu espero, vai piorar. Aí você vai vir aqui frustrada, eu vou ficar frustrado, você vai ficar frustrada e não vai dar certo. Mas o Então, sabe o que importante é a explicação, porque elas têm pressa, porque aquilo lá Isso. dói tanto para elas, que elas querem se livrar daquilo tão rápido que elas começam a usar o que a amiga usou, a amiga emprestou e a amiga deu a fórmula, e aí piora tudo de uma vez, né? Eu vou falar uma coisa que eu coloquei na minha vida. Porque eu acho que o imediatismo é uma coisa do ser humano, né? Ainda mais quando a gente é mais jovem, né? Todo mundo... O imediatismo é normal. Mas eu percebi que quanto mais tempo demora, mais eu consigo sustentar. É que nem academia. Eu sempre coloco metas longas, sabe? Ai, tem um bichinho voando aqui. Eu sempre coloco metas... credo. Eu coloco metas longas para fazer as coisas porque eu consigo estruturar melhor. Então, eu nunca fico pensando num mês. Eu penso 4 meses, 6 meses para ver um resultado de tudo que eu faço hoje. Então, quando eu vou falar com uma paciente, eu falo, olha, pensa a longo prazo. Pensa que é um estilo de vida. Pensa que a partir de hoje mudou a sua cabeça. Você mudou a forma de cuidar. Agora, a sua pele é igual aos seus dentes. Você vai ter que escovar todos os dias os dentes, vai ter que cuidar da pele todos os dias até você morrer. É como se fizesse um pacto comigo ali, ó. Eu tenho que mostrar para ela que a importância de pele é igual de dente, que demorou tanto pra gente se importar com os dentes, tem que se importar com a pele também, Sim. né? Então, pensa sempre a longo prazo. Eu gosto de pensar que o tratamento, ele tem um tratamento a curto prazo, que normalmente ele é o clínico, o tratamento a longo prazo, que ele é o home care, e nesse meio tempo tem as manutenções clínicas, né? O tratamento a longo prazo não tem fim, porque ele é o home care. E o microagulhamento, gente, ele é uma arma que a gente vai colocar dentro do nosso tratamento para potencializar, para melhorar, sabe? Para amplificar, para melhorar a performance daqueles princípios ativos na fórmula, na pele do Sim. paciente. Por exemplo, né? Na parte de cosmetologia, a gente falou do ácido tranexâmico. Poxa, o grupo carboxílico do ácido tranexâmico é enorme. Ele tem 8 átomos de carbono. Parece que ele tem, se eu não estiver enganado, eu acho que é 12 de hidrogênio. Então, você imagina um negócio para entrar na pele.
ele não entra fácil, ele é muito grande, o peso molecular dele é enorme, a estrutura molecular é grande. Por isso que a gente fala assim, poxa, mas ele é um ótimo princípio ativo para ser microagulhado, mas não para ser usado topicamente como estão usando. Eu já vi dosagem tópica de ácido tranexâmico altíssima, sendo que o indicado na literatura é de 3%. Aí as pessoas pensam que vou aumentar a dose. Mas se não Não vai tiver na entrar. forma não vai. Se não tiver na forma um facilitador da permeação, ou aquela pele não tiver biocompatibilidade, né, estrutural, né, com o tecido e com o cosmético, não vai entrar. Eu tenho que ter na forma um facilitador daquele princípio ativo, né, os retinoides likes, para facilitar a permeação. Senão ele não vai entrar. Então, por isso que é interessante microagulhar e colocar ele lá. Porque ele vai fazer a festa lá. E ele é o cara, gente. Ele é desestruturador, ele consegue diminuir o ferro tecidual. Então, ele inibe muito ferro e controla a hemosiderina. Olha que legal. Por isso que a gente fala que ele consegue diminuir aquele aspecto de pele vermelhada, né? Por essa razão, ele consegue inibir aquele fator que a gente chama fator de crescimento endotélio vascular. Uma coisa bacana dele que eu gosto, né, que você até comentou no vídeo, ele inibe o ativador do plasminogênio para não se converter em plasmina. A plasmina, ela só é estimulada quando, por exemplo, eu tenho um queratinócito muito ativo, muito louco, endoidecido e que está cheio de resíduos de melanina dentro. Normalmente, o ácido tranexâmico, ele não consegue interromper o melanócito propriamente dito. Ele vai interromper os queratinócitos que estão condicionados com excesso de melanina, né? Ele também estimula a proteína LC3, né, que faz a autofagia celular do melanócito, que é muito legal isso, gente. Eu acho esse efeito do ácido tranexâmico bem ímpar, né? Bem dele. Não tem Sim, princípio ativo. Acho que você pode falar com mais domínio do que eu, mas não conheço o princípio ativo que não, estimula a LC3, né, que faz a não. autofagia do melanócito, que está carregado de melanina. Então ele fala, não, chega, aqui não. Você já vai embora, você sai. Esse Sim. efeito seletivo dele é incrível. Eu acho incrível. E uma coisa importante, gente, eu não sei se vocês sabem, e eu tô falando agora pro público final, porque eu misturo tudo, né? Vou falando um pro outro. Eu não sei se vocês sabem, mas o ácido tranexâmico, ele inibe fator de crescimento fibroblástico beta. O fator de crescimento fibroblástico beta, gente, ele não é tão bonzinho como as pessoas pensam que estão colocando nas formas de cosmético. Ele é indutor do melanócito. Ele aumenta a pigmentação tecidual. Ah, mas ele estimula fibroblasto. Sim, mas ele aumenta a pigmentação tecidual. Não é só porque ele faz um efeito que eu vou colocar. Eu preciso saber se não causa nenhum efeito negativo, nenhum prejuízo. Uma coisa é você usar o TGF beta 3 e outra coisa é você usar o FGF. Cuidado, Como é gente. complexo, né? Eu estou lembrando agora, né? Como a gente tem que ter equipe multidisciplinar trabalhando junto, né, Jeff? Porque Tem. você estava também trazendo do melasma, e o nutricionista pode colocar cobre na formulação ortomolecular, né? Que é um cofator, e aí vai ter esse problema, vai causar todo um problema. Então, por isso que você tem que chamar realmente a pessoa e falar: o que você está usando? Deixa eu ver as fórmulas que você está tomando também. Tem que, É gente, muito a bom. gente, a gente tem que mergulhar nesse paciente de corpo e alma e coração. Eu tenho que mexer na casa dele, na vida dele. Eu preciso entrar no entorno dele, na rotina dele. Sabe aquela coisa meio detetive, investigativo? A gente precisa fazer, esse é o nosso papel. Por isso que eu falo que tem que se cobrar consulta. Eu cobro consulta, tem que cobrar consulta, gente, porque na consulta eu quebro a minha cabeça. Eu tenho que montar um quebra-cabeça de 500 peças cada paciente que vai lá. E quanto mais complexo for, principalmente quando lida com pigmento, né, melanina e etc, melasma, acne, piorou, porque eu posso ter vínculo endócrino. Então, olha que situação complexa, gente. Quando a gente, igual, eu até coloquei aqui algumas coisas bacanas a respeito do ácido tranexâmico, eu falei, né? Ele vai evitar o fator de crescimento fibroblástico que ativa o melanócito. Aí tem cliente tem paciente, aluno,
E, enfim, que me pergunta, ai, mas não estimula colágeno, esse fator de crescimento? Mas ele aumenta o estímulo do melanócito. Eu não posso só usar um efeito positivo e esquecer do efeito negativo. Não é verdade? Eu não Verdade. posso. Ai, mas a hidroquinona é um potente inibidor de urosinase, enfim, mas mata a célula que produz o pigmento, ela é citotóxica, sabe? Eu tenho que colocar sempre na balança vantagens e vantagens dos tratamentos, dos cosméticos, associações. Eu nunca posso colocar na fórmula por causa de um efeito. Eu preciso saber se naquele corpo da formulação todo mundo é amigo, todo mundo se gosta. Sabe aqueles. Ah, eu preciso ter aquele meu amigo mais próximo e os colegas. A formulação cosmética ela é feita só de amigos. Não pode ter E outra incompatibilidade, coisa que eu já peguei pH. também, Jeff, eu já peguei fórmula de profissional que ele coloca vários ativos que agem na mesma fase da cascata. Então, você pode colocar ativo para agir em várias etapas da formação da melanina. Sim, Isso é uma fórmula inteligente. Você coloca um ativo para cada etapa, para ajudar. Não adianta você colocar perfeito, todos os ativos que vão perfeito. atacar só naquela fase determinada. Você está perdendo, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que essa visão sua, para mim, é a visão que sustenta um clareamento de alta performance. A gente consegue controlar tudo, fechar todo o corpo da formulação em todo o processo daquela cascata de pigmentação. Porque se a gente inibe tudo, a gente está resguardado. Pelo menos a gente já fez, a gente conseguiu controlar tudo aquilo que a gente sabe que induz. Não adianta querer inibir só uma família desse processo todo, sendo que tem um monte de família ali, ó, que você deixou a ver navios. Sabe aquela coisa? Sabe aquelas brigas de um monte de gente? Não adianta segurar só o menorzinho, o maior. Tem que pegar todo mundo, os pituchuco, vai segurando todo mundo, porque a briga de família o negócio fica feio, né? Então, eu acho que quando a gente pensa em cosmético para o microagulhamento, a primeira coisa que deve levar em consideração o corpo da formulação. Não só princípio ativo. Gente, cuidado. Tem gente que quer colocar cheiro, tem gente que quer colocar sabor na forma. Gente, tudo aquilo que pode ser evitado, evita. Tem que ser uma fórmula básica, de uso rápido. Não precisa ter conservantes perigosos na fórmula, porque vai ser Isso. utilizada no momento e acabou. É uma forma que tem que ser asepsiada. Eu acho que isso, o profissional que não é farmacêutico, porque tem o farmacêutico esteta, né? Mas tem um profissional que não é farmacêutico, ele precisa sentar com a farmácia e explicar. Ele precisa pedir a opinião de quem conhece farmacologia, essas estruturas. Porque senão, gente, vocês vão estar pecando sem saber. Sabe aquela coisa? Porque às vezes a farmácia não é obrigada a saber o que você quer. Você pede assim, eu quero uma fórmula com esse princípio ativo em sérum. Uma coisa muito básica isso. A farmácia vai fazer, a farmacêutica pensa o quê? Vai aplicar topicamente. Mal sabe ela que você vai tacar dentro da derme praticamente. Então, olha que situação. Você precisa conversar com a farmácia, explicar de fato o que você quer. Como que é a Mas eu sabe, estrutura dessa farmácia? a gente da farmácia que recebe a receita dos profissionais, a gente sabe se um profissional é bom ou não só de olhar a composição. É. A gente percebe, A né? Renata fala isso. A Renata fala exatamente isso. Ela fala assim, Jeff, a gente vê o cuidado que um profissional tem na hora de desenvolver uma formulação. Né? O cuidado ele vai desde a concentração de eficácia, porque não é colocar lá 30% de um. Não. É saber com exatidão se aquela eficácia de fato, na lâmina lá, do estudo do ativo, proporciona efeito. E ele pede pH também, Jeff, porque tem gente que não sabe nem o que é pH. Por isso que tem que estudar. É verdade. Por exemplo, tem que colocar o pH na fórmula. Todas as minhas formas têm pH. A base veicular tem as bases veiculares tecnológicas, né? Das grandes empresas, da Galena, da Biotech. Eu acho assim, todos esses cuidadinhos, gente, quando eu penso em microagulhamento e cosmético associado para melasma, eles são, assim, indispensáveis. Não tem como a gente fugir disso. Não tem como, não tem como. Coloca na cabeça de vocês profissionais e vocês clientes. A fórmula que vai ser utilizada em vocês, clientes,
vocês têm que questionar. Questiona. Pergunta. Eu sempre perguntei quando eu ia em esteticista. Eu achei que eu era aquele menininho chato, sabe? Ah, pra que isso? Eu era curioso, eu gostava. Aí eu perguntava, acho que a mulher pensava que menino chato. Aí eu perguntava, que cheiro gostoso, o que que é essa máscara? Por que você tá usando? Né? Eu lembro que na época ela passava aquele desencruste. Eu achava o Sei. máximo. Aí eu perguntava tudo pra ela. Eu acho que quando o cliente ele vai na clínica de vocês, primeiro que é obrigação de vocês, nossa, falar, né, o que que tá usando. E depois o cliente deve perguntar, questiona. O que você está Sim, usando na minha pele? Por que você está usando isso? O que que isso vai fazer? Tem que questionar, cliente. Cliente, questiona o profissional. Sabe? Vê a formação dele. Onde você se formou? Onde você fez curso? Isso é direito. É um direito de consumidor. Está no Código Penal. É direito do consumidor. Você não está fazendo nada ilegítimo. Fica tranquilo. Está dentro daquilo que deveria ser feito pelo profissional, né? Um bom profissional, ele fala. Olha, eu vou usar isso porque isso tem essa ação. Todas as minhas formas, Li. Todas as minhas formas. Eu explico cada princípio ativo. Né? De uma forma ai, que básica, né? bacana. Mas eu explico, olha, nessa formulação vai ter esse princípio ativo, ele tem característica anti-inflamatória, sabe? Ele é calmante, ele é anti-irritante. Às vezes até falo, olha, ele vem do extrato de tal coisa, sabe? Porque assim, uma, que é mostrar conhecimento que é importante, respeito, e deixar o Sim, cliente a par da situação, né? Nossa, que bacana. Então, tudo isso na fórmula tem? Tem. Porque a gente trabalha com mais segurança também, sim, tá? sim. Olha, outro princípio ativo que eu queria falar para vocês aqui, ó, que eu acho importante falar, é o despigmentante bioidêntico, que é o TGP2 peptídeo. O TGP2 peptídeo, gente, ele tem um efeito fantástico porque ele degrada o MIT-F. Gente, ele degrada um chefão que é responsável por estimular um dos principais desencadeadores do processo de pigmentação, que é o alfa-MSH. Então, é a tirosinase, TRP1, TRP2. Quando eu consigo degradar esse cara, esse chefão da máfia, né, interromper ele, diminuir a ação dele, bloquear, eu praticamente já consigo bloquear metade do restante aí dessa família doida, briguenta, que fica estimulando o pigmento da pele. Então, olha que legal. Tem um efeito dele que eu adoro muito, é que ele consegue diminuir manchas e processos inflamatórios. Então, se eu tenho um melasma decorrente também de processo inflamatório ou excesso de processo inflamatório na pele, como as técnicas abrasivas, o TGP2 peptídeo, ele dança, ele deita e rola, ele nada de braçada, porque ele consegue diminuir essa deflagração da resposta inflamatória. Ele é um anti-inflamatório, além de ser um despigmentante bioidêntico. Então, ele tem afinidade biológica com a pele, ele degrada esse chefão da máfia, que é o MIT-F, né? Ele consegue ter esse efeito anti-inflamatório. Olha que legal, ele inibe a síntese de melanina, inibe TRP1, TRP2, tirosinase. Poxa, então você pensa, você tem o ácido tranexâmico para colocar, você tem o TG2 peptídeo, que é fantástico para colocar. Aí, uma coisa que eu não deixo, não abro mão, é colocar o fator de crescimento epidermal. Fator de crescimento epidermal é o cara que vai cuidar lá da superfície. Vamos pensar o seguinte, uh, na superfície de qualquer luta, na frente da qualquer luta, precisa ter uma boa barragem, uma boa barreira, né? Uma coisa para umas torres fortes. O EGF, que é o fator de crescimento epidermal, ele faz toda essa estrutura em forma de torre. Ele que vai condicionar no processo de proliferação dos queratinócitos para fortalecer essa torre, deixar bem coesa. Porque quanto mais rápido recuperar essa barreira, essa primeira linha de defesa da pele, que é a epiderme, melhor vai ser a estrutura de defesa tecidual lá dentro e mais rápido é o processo de cicatrização, né? De reparo tecidual. Então, eu evito perda de água transepidermal, aumenta a densidade da epiderme, deixa mais coesa, mais forte e melhoro, gente, olha que bacana. Eu Olha melhoro quanta o coisa. controle de água da pele, eu deixo a pele mais irrigada, ele vai segurar aquela pele com água. Então, você tem um ácido hialurônico de alto peso molecular, umectando aquele tecido, mantendo aquele tecido irrigado, tumescido,
Você tá com EGF, um ácido tranexâmico e um TG2 peptídeo, olha que fórmula bacana. É uma forma que eu sou apaixonado. Eu falo assim, não tem coisa melhor, porque assim, é segura, não tem um monte de cocaíra, né? Porque tem tanta coisa. Sim. Não, tem fórmula que eu falo assim, gente, para. Você até cansa de ler. Você fala, você colocou tudo isso aí dentro desse negócio, encareceu o produto, tem coisas, não é? Porque assim, É muito eu caro. acho que tem que ser seguro o produto, gente, tem que ser muito seguro. O ácido tranexâmico, o TGF, né, peptídeo e o EGF, ácido hialurônico, nada de braçada. Nossa, É bem objetivo, né? é bem objetivo. E assim, é seguro. Tem que ser tudo biocompatível com a pele. O nosso corpo, ele não pode receber cosméticos que ele não tem muita afinidade. Uma, por questão, né, biocompatibilidade mesmo, da formulação, da estrutura. E outra também, gente, porque o que não tem, ele não quer. A pele não quer o que ela não tem. Ela quer o Sim. que ela tem. Você vai dar uma Sim. coisa que a pele não precisa, né? Então, você tem que pensar, o que a pele precisa? O que eu posso dar para a pele que é bioidêntico, que tem afinidade? Então, você coloca na fórmula. Olha que bacana. Isso, eu sempre penso isso no microagulhamento. Quando eu vou pensar em uma fórmula manipulada diferente, eu penso quais os princípios ativos que eu posso oferecer para a pele no processo de microagulhamento que ela vai receber de braços abertos, sabe? Bem-vindo. Porque se ela achar que aquilo não é bem-vindo ali, que não tá legal, ela vai ter uma reação imunogênica. Sim. Porque toda vez que você microagulha e taca uma coisa na pele, é uma deflagração de uma reação imunogênica. O meu corpo ele pode reagir com um processo de reação inflamatória. Você está dando Lembra? informações, né, Jeff? Porque assim, é as picadinhas que você vai na alergologista fazer para saber se você tem reação alérgica a alguma coisa. É o que você faz É, com microagulhamento. Não é diferente. Então, olha que sim. sério que é, né? E, Jeff, o seu home care, você continua usando os fatores de crescimento? Olha que legal. É assim, ó. No meu home care, normalmente, eu tenho a fase pós-imediata, que normalmente ela dura de 24 horas após o procedimento até o quinto, sétimo dia, onde eu contemplo o quê? Princípios ativos para manter uma equitação, ação de osmorregular, né? Manter as Sim, tubulações de água naquele tecido, melhorar os processos de inflamatório, então ajudar na cicatrização daquela pele, acalmar a pele, que pode colocar princípios ativos que acalmam a pele, tá? Porque tem gente que fala que vai inibir o processo inflamatório. Não vai. E no melasma, eu nem quero processo inflamatório. Então, eu sempre penso nisso. Irrigo a pele, recupero, cicatrizo, mantenho bem cheia de água. Quanto mais hidratada for aquela pele, por isso que meu paciente ele usa 3 vezes o produto, 3, 4 vezes. Passa, ele fica 24 horas sem filtro solar, que eu não quero nada que possa entrar e comprometer, né, desencadear uma resposta inflamatória na pele, por questão imunogênica química, né? Então ele fica sim. 24 horas sem nada, só hidratando, recuperando aquele tecido. Depois, lá para o sexto, sétimo dia, aí eu já contemplo uma forma clareadora. Se for um melasma, eu já vou trabalhar com ativos clareadores. Já formulo, monta a estrutura da fórmula clareadora e que pode ser aquela forma que você usou prévio ao microagulhamento, lá no pré-microagulhamento. Ou pode ser uma forma também que você coloca mais princípios ativos hidratantes, né? Quanto mais água, melhor é o despigmentante, né? Irrigou aquela pele, o despigmentante faz a festa. É Você bem... não, você não usa filtro solar físico depois do procedimento? 24 horas, Li, eu deixo aquela pele sem nada. Por Ah, isso que eu pensei dermo... que foi uma semana toda sem filtro, Ah, Jeff. não. É só 24 horas, tá? 24 horas, Depois, no segundo dia, já pode usar o filtro, dando preferência para filtros físicos, né? Tem um que eu gosto, pode falar de marca? Vou falar de uma marca que eu gosto, que é o da SkinCeuticals, que é um filtro é. solar bem bacana, sabe? Mas eu acho muito caro. Eu acho muito caro. Mas farmácia de manipulação faz, Jeff, maravilhoso. Fala para Renata fazer para você. Vou te Ela mandar faz. um presente, mas ela vai fazer, senão ela vai falar Ela, comigo. Deixa que é, ela faz para você.
Eu falei dessa marca aí porque tem gente que usa essa marca porque não É pode muito bom. com filtro químico. E às vezes não gosta de filtro manipulado. Eu sempre falo o seguinte: o filtro manipulado tem que saber utilizar, guardar ele bonitinho. Tem gente que deixa muito produto no banheiro, né? Que toma mormaço, vapor. É, Deixa os cosméticos no quarto, gente. Eu deixo no meu guarda-roupa com aquelas portas de correr, fechar, bonitinho. Deixa sei. lá, que é a melhor coisa, O né? da SkinCeuticals é ótimo, eu já escutei falar muito bem. Ele tem um É, valor bem alto. Agora, na muito minha alto. farmácia, eu não faço mais filtro físico, filtro químico. Eu nunca mais fiz. Eu só Ai, que faço filtro legal. químico. Porque a gente sabe, quando o raio solar bate na pele, Jeff, e você está usando um filtro solar químico, o anel benzênico estoura, tem liberação de calor, e aquele resto do anel benzênico pode penetrar e ocupar receptor estrogênico. Então, eu não uso, eu não faço mais. Quando chega a receita, eu já falo, não tenho mais filtro químico, só filtro físico, porque é o melhor que. Hoje eu acho que é o melhor. Não, não sei se vai ainda existe algum estudo que prove o contrário, mas por enquanto é o que eu acho melhor. Eu acho que você está certíssimo. Acho que é assim, né? Uma vez eu vi uma professora falando assim: enquanto existir e a Anvisa liberar, eu vou usar. Sabe? Tipo, era um produto tipo ácido cógico. A gente já sabe que tem estudo mostrando que ele é carcinogênico e tal. E uma professora falou isso uma vez, né? Enquanto existir a Anvisa liberar, eu vou usar. Ou seja, negligência, tá usando por negligência agora. Porque se você Depende sabe de que tal. Pode falar, Jeff. Se você sabe que aquele cosmético, aquele princípio ativo, ele tem alguma característica negativa à saúde, principalmente, né? Igual um produto que pode ser um congênico, eu vou continuar o uso dele por quê? Com qual, né, benefício, motivo? Não dá para entender o porquê, né? Eu acho que é tipo zona de conforto. Eu já visitei uma médica uma vez, faz muitos anos, gente. Eu era recém-formada, para falar da hidroquinona, para falar mal da hidroquinona, eu fui visitar. E aí ela falou, mas se fosse ruim, a vigilância teria proibido, e a vigilância não proibiu. E realmente a vigilância não proíbe, né? Mas a vigilância não é ciência. Eu sempre falo isso, gente. A Anvisa, ela é burra para essa parte. A Anvisa é lei. A Anvisa não é ciência. Então, quem vai comprovar isso para a Anvisa somos nós mostrando com a ciência. Porque enquanto você estiver utilizando, quando tiver a liberação no mercado, você ainda vai estar propagando aquela ideia. Sabe? A gente tem que propagar a ideia do que é bom para a saúde, não só para a situação apresentada, para clarear o melasma, mas também para a saúde. Porque, igual, o filtro químico, gente. Tá na hora da gente. E eu falo por mim, tá na hora de eu começar. Eu uso o filtro que tem ação química ainda. Tá na hora de a gente começar a não usar, a propagar o porquê de não usar, a mostrar o porquê de não usar. Quanto mais armas científicas a gente tiver, melhor vai ser o embasamento daquilo que a gente propõe a fazer, sabe? É triste eu ouvir uma médica falar isso, é triste eu ouvir uma professora de referência na estética falar isso. Enquanto tiver liberação na Anvisa, eu vou usar. Sim. Mas, É o que eu meu, falo, gente, a gente é formiguinha perto de uma indústria. A gente é muito pequenininho perto. Só que assim, a gente estuda muito, né? Você estuda muito, eu também gosto de estudar. Eu na faculdade já fui monitora de histologia, eu gostava já de ser monitora. Então a gente tem todo um viés de gostar da parte acadêmica. sim, E é difícil a gente, mas a gente vai devagarzinho, vai mudando. com Só certeza. complementando aí, eu tenho assim, experiência de balcão, de resultado com profissionais que trabalham comigo. O filtro físico, a impressão que dá, Jeff, é que ele protege muito mais que o químico. Em casos de melasma mesmo, parece que ele faz uma barreira, ele faz uma barreira, mas a impressão que dá é que a pele fica melhor, que a pele sofre menos. Tenta experimentar com a Renata, Sim, começar a sim, implementar no seu protocolo. Muito pode legal. deixar. Pode deixar. Eu acho que assim, eu acho que é fato o que você está falando, né? Até porque a barreira que ele faz na pele, né, por ser física, acaba sendo uma proteção
vamos dizer assim, mais forte. É que nem a que eu falei do EGF, né? É como se fosse uma barragem muito mais poderosa para Sim, proteger lá embaixo, né? Eu sim. acredito mesmo. E quimicamente falando, ele é inerte, né? Porque ele não vai permear. Eu, Então, eu, eu uso muito nas mãos filtro físico, né? E ó, Jeff, com 53 anos eu não tenho nenhuma mancha. E nada. quando eu vou tomar banho, o que que eu percebo? É que eu tenho que esfregar para ele sair. Parece que ele realmente tem uma boa adesão. Adesão. Ele fica, daí eu tenho que esfregar para tirar das minhas mãos. E o resultado é esse. Muitas amigas minhas Perfeito. que têm as mãos, têm 46, sabe? Já tem toda a mão pigmentada. Mas não é só Oh! isso. É também tomar antioxidantes, né? É um conjunto, né, Jeff? E quem eu ia falar assim, dá até para colocar a luvinha, né? Para quem dirige muito, coloca a luvinha. Passa o filtro físico e coloca a luvinha ainda. Mais proteção. E fica bonito ainda. Eu acho lindo. Ah, eu acho Eu... também. Jeff, Viu? desculpa, termine aí. Você quer que eu abra para pergunta? Também o tempo que já extrapolou, né? Vamos abrir para pergunta, então. Vamos. Deixa eu ver o tempo aqui que eu nem sei. Aí. O... Tá parado aqui. Tá desativado, né? Agora eu ativei. Não apareceu. Tá tudo no seu rosto para mim. Você não tá. Não Peraí. tô vendo. Eu não consigo ver nada. Ativar perguntas. Ué. Bom, então eu já vou te perguntar. Elas querem saber. Sensacional aula, Jeff. Que aula, hein? Tá vendo o elogio? Ah, manda um beijo. Eu não tô conseguindo ver. Nossa! Vem pro Nordeste, Jeff. Olha aqui. Eu vou. Eu vou. Eu adoro o Nordeste. Eu amo os nordestinos. Eles perguntaram antes, Jeff, quanto que é o preço, quanto você cobra. Eu não sei se te chamam no direct, se você prefere que te chamem no direct. Não, eu falo aqui. Não, não. É assim, ó. Como que eu. Agora eu vou falar da parte, né, da venda. Como que eu faço essa venda do microagulhamento? Eu não vendo microagulhamento isolado, tá? Só para vocês entenderem. Vamos pensar no melasma. Eu vou tratar a paciente que está com melasma. Então vai ter, dentro desse tratamento fechado, que vai ser a venda, o pré-microagulhamento, que pode contemplar, vamos supor, 2 ou 3 sessões de peeling, o microagulhamento, né, que pode ser uma, duas, até. Normalmente eu uso uma margem mínima, tá, de 4 sessões, é onde a gente consegue na literatura ver um resultado bacana, com intervalos que podem ser de 30, 60 dias, ou intervalos de 15 dias, dependendo de como está a pele e a resposta também do processo inflamatório, e o pós-microagulhamento. Então, olha quanta coisa tem. Aí eu consigo colocar uma faixa, se eu vou pensar em 4 sessões, 2 prévia, mais o pós, o home care, fica sempre na faixa de uns 3.500, R$ 4.000, um tratamento fechado, mas um tratamento que contemple tudo, tá? Tanto a parte de nutricosméticos, o home care prévio, o home care pós imediato e o pós tardio. Então, é uma coisa assim, não é barato quando eu penso no valor. Quando eu penso em tudo que eu ofereço e vou dividindo, aí se torna barato. Então o pessoal fala, Sim, nossa, Jeff, parece ser caro. Não é. Vai dividindo e vai vendo tantas técnicas que eu vou utilizar, recursos que eu vou utilizar. O home care, se for ver, não, financeiramente falando, assim, eu não tenho um ganho tão alto, tá? Porque a gente ganha, óbvio, tem que ganhar mão de obra, mas não tem tão alto assim, sabe? Então, por sessão, dá para se cobrar mais ou menos uns 500, R$ 600 do microagulhamento e o restante, contemplando tudo isso aí, né? Dá uns 3.500. Isso mesmo, uns 3.500. Ô, Jeff, e você atende só na sua cidade? Eu atendo aqui na minha cidade. O espaço físico que eu tenho aqui é em São Carlos, no interior de São Paulo.
Tá. Porque de repente, Jeff, pode ter pessoas que queiram ir até você. De repente você faz um plano de Uau, pessoa fazer uma vez por mês, porque se você diz que até dá para fazer uma sessão de dá, mergulhamento. dá. É, Deixa eu só mostrar para ela, porque eu fui pegar, acabei. Você usa o rolinho ou você usa a caneta, Jeff? ah, e uma pergunta importante, ó. Eu É isso aqui. praticamente eu passei mais ou menos uns 4, 5 anos só estudando o roller mecânico, tá? O que não é elétrico, que não é a caneta elétrica, a Dermapen. Então, todos os meus estudos, a parte mais prática, clínica, eu tenho muito mais manejo, domínio com o mecânico. Quando eu Ah, comecei a pegar artigo da caneta eletrônica, que eu precisei pegar para estudar, para dar curso, vai fazer uns 3, 4 anos. Então, eu consegui implementar algumas técnicas com a caneta eletrônica. Por exemplo, quando eu penso em trabalhar regiões de pele mais fina, né? Periorbicular dos olhos, da boca, pontual, agulha única para trabalhar cicatrizes Ice Pick, né? Que são cicatrizes mais fundas. Então, dá para ter uma versatilidade melhor com a caneta eletrônica, porém, o meu domínio de manejo é com o rolinho mecânico. Então, a caneta eletrônica ela para mim é vamos dizer assim, ela tem os seus artifícios, mas eu sou fã do rolinho mesmo. Minha pegada é o rolinho. Tenho um total domínio com a técnica. eu já fiz em consultório, né? E já faz muito tempo que eu fiz, Jeff. E quando eu fiz foi com uma médica e eu sangrei bastante. Mas o que eu percebi, Jeff, é que eu fiz para rejuvenescimento. Eu percebi que realmente puxa bem. Eu achei para mim que é melhor que laser, Jeff. É, ó, Você tem essa impressão? sim, Esse conhecimento? é verdade, isso aí a ciência até explica. O Dr. Desmond, quando ele fez a comparação do laser do microagulhamento, ele mostrou que o microagulhamento, por aumentar a atividade do TGF-beta 3, ele melhora a quantidade e a qualidade desse colágeno que vem. Agora, os lasers ablativos, eles mantêm a atividade do TGF-beta 3 menorzinha e aumenta o antagonista da família, que é o TGF-alfa, que tem um efeito contrário, produz um colágeno um pouquinho mais fraco, um colágeno que é proveniente de processo inflamatório de alta. Então, olha que interessante. Então, a ciência mostrou, por manter a integridade epidérmica, né, o colágeno que vem é muito mais saudável. Então, a produção de glicosaminoglicanas e estruturação de matriz extracelular é bem melhor na quantidade e na qualidade. Então, é fato, a ciência fala que isso acontece mesmo. Dá esse efeito de redensificação, é legal. Eu Eu sou tive essa fãzão. impressão e a Dermato falou, ela falou, olha, é mais barato que o laser e eu percebo que dá um up muito melhor que o laser. Eu também achei, viu, Dá. Jeff? Dá sim, dá sim. E outra, né? Não existe, não tem a sensibilização. Porque o laser e o peeling, querido ou não, né? Principalmente os lasers ablativos, eles fazem atrofia epidérmica. Então, eles fazem um afinamento da epiderme. Se a epiderme ficou fina demais, ela perde conexão, coesão com a derme. Por isso que, normalmente, tem gente que fala, eu fiz um peeling agressivo ou um laser e eu senti que minha pele ficou mais fina e frouxa. Porque perdeu, fez afinamento da densidade da epiderme e perdeu essa adesão, essa conexão com a derme. Nossa. E Isso é tão aí? interessante. Então, o que que acontece? Isso mostra pra gente que, histologicamente, o laser de alta, ele faz uma quebra, ele derruba a junção das papilas dérmicas. Se ele derruba essa junção, se ele não incrementa essas papilas, a gente envelhece. Porque o que mantém a pele rejuvenescida é o desenho Sim. da derme, né? Essas ondulações, essas invaginações papilares, e o encaixe com a epiderme. Isso que mantém a pele com os contornos bonitos, né? De rejuvenescido, aquela pele jovial. Se eu faço afinamento disso, então tá assim. Se eu começo a fazer afinamento, achata. Achatou a junção dermo-epidérmico, elas soltam. Acabou. Então, Não tem nem acabou. nutrição mais. Não tem nutrição, ela fica fina. Então, a epiderme ela vai ficando mais fininha, mais frouxa. E é comum você perceber isso depois de quem faz CO2. Os pacientes que fizeram CO2, que vão lá na clínica, eu vejo de cara que fez CO2. Porque elas têm o tipo de colágeno esbranquiçado. Então,
de cicatriz de acne, fica aquele aspecto mais esbranquiçado e fica com a pele mais fininha, né? Ah, Como se tivesse mesmo sem uma camada de proteção. É como se a epiderme dela estivesse bem menos densa, mais fininha. poxa vida, hein? E custa tão caro, né? Poderia fazer outras coisas, né? É que eu falo, nem sempre na estética o cara é o melhor, né? Ainda bem que tem gente estudando para desenvolver recursos mais em conta que promovem mais saúde, né? Saúde, né? Ah, E mantendo a pele saudável, né? É o tema de cornoterapia, né? só mais uma pergunta. Para você tentar reverter a situação das pessoas que fizeram o CO2 e perderam essas invaginações, você usa algum recurso, alguma técnica para voltar ou não volta mais? Ó, o melhor é o microagulhamento. Até então, a gente acreditava que a única forma de aumentar essa invaginação papilar era com ácido retinóico, porque ele é um estimulante da invaginação papilar. Eu acho que ele é o único ácido ele é o único ácido, acho que não tem outro, né? Ele é o ácido inorgânico que consegue fazer isso. Não existe outro ácido que faz esse efeito. Só que o Dr. Desmond conseguiu mostrar pra gente que o microagulhamento também, ele também consegue aumentar, por análise histológica, essa invaginação, esse desenho. Então, ele consegue melhorar essa conexão aí papilar com a junção dermoepidérmica. Então, vou ser sincero com você, dá para trabalhar microagulhamento num paciente pós-CO2, claro, né, tardio, depois de 6 meses a um ano, que vai ser um resultado bem bacana, para fortalecer essa estrutura tecidual, deixar menos frouxa a epiderme, né? Melhorar essa conexão. Sim, é bem interessante. Outro dia eu estava É. assistindo a Ivone Moser falando disso daí, achei bem interessante. Olha, eu babo nas aulas dela, eu vou comprar o curso dela Ai, depois. eu Ai, tenho porque eu vontade babo, de. viu? Eu tenho vontade de pegar ela e colocar ela no meu, não sei, algum lugar, assim. Porque não tem que falar, né, Ali? Não tem. É, eu vejo Não muito tem. ela no YouTube, mas esse ano eu quero fazer um curso dela, já estou me preparando para passar o final de semana em casa. Ai, é uma delícia, se dá risada, ela é tudo aquilo que vocês vê, né, gente? E ela É uma estuda muito, delícia. né? Como você, É, vocês estudam ela, muito. ela é uma enciclopédia. Minha bateria tá Voltou. acabando. Vamos terminar então, Jeff. Olha, eu quero te agradecer muito, porque assim, você aceitou prontamente, eu sou sua fã, eu te sigo, você não me conhecia, você aceitou, então muito obrigada mesmo. Se precisar de alguma coisa, estou à disposição. Você também está muito bem amparado por uma farmácia de manipulação, fico muito feliz que você prestigie as farmácias de manipulação. Muito, meu Deus, eu que agradeço todo esse carinho. Eu sou apaixonado pelos profissionais da farmácia. Eu logo, logo vou ser um futuro farmacêutico, se Deus quiser, se Deus permitir. E vai ser uma honra poder ser colega de vocês de profissão, que eu respeito demais. E eu sempre falo, né? Eu falo assim, essa conexão, essa equipe, né? Que deve ser multidisciplinar no trabalho da estética, ela é super dependente do trabalho de um bom farmacêutico, gente. Não esqueçam da importância do farmacêutico, porque ele que conhece toda essa estrutura de pele, com cosmético, com medicamento, né? A gente fala medicamento, quem sabe é o farmacêutico também. Então a gente não pode jamais colocar, sabe, de lado. Para mim, farmacêutico na terra e Ah, Deus no que céu. bom, que bom. Obrigado, Bom, viu? gente, pessoal, muito obrigada. Essa live vai ficar salva no IGTV e depois, Jeff, eu vou editar ela, a agência vai editar e pôr no YouTube. Aí vou te avisar, Ah, tá. Ai, que tá legal. bom? Gostei. Tá. Vamos marcar uma próxima, que foi uma delícia conversar com vocês, viu? Eu não tô conseguindo Vamos ver sim. os comentários, mas ó, um beijo para quem segue ali aí e que tá aqui comigo, Ah, que nós veio assistir a adoramos. minha live. Um monte de elogio, viu? Depois, se der para pintar, um monte de elogio, tudo quanto é lugar, tá bom? Olha, para mim é uma honra estar numa rede, né? Sua rede é uma rede muito grande, até porque não é de hoje que você está no seu trabalho, né? São mais de 20 anos, né? Pelo que eu entendi, que você é Sim, farmacêutica. sim, Então, 5, né? gente, segue essa mulher, acompanhe as dicas dela, é bem bacana. Adorei a humildade, adorei conversar com você, foi uma delícia. Agradeço todo mundo aí.
Um beijo para vocês. Vamos descansar um pouquinho, tá? Eu vou Beijo no comer coração. Até a também. próxima, viu? Obrigada. Fica com Um Deus. beijo. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.